Glória a Deus. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Menos é Mais. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Tá. Nós estamos nessa série de Não, pode deixar. Pode deixar assim, eu estou vendo bem. A fumaça já. O santo do santo já. A gente está nessa série de mensagens. Hoje é a terceira ministração da série, que chama Reavalie a sua espiritualidade. Reavalie sua espiritualidade. A primeira qual que foi? Da série? Quem lembra? Reavalie seus relacionamentos. A semana passada que o Dudu ministrou, seu comportamento. E hoje a gente vai falar sobre reavaliar sua espiritualidade. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios 15. Não, acho que não é Provérbios 15. Deixa eu ver aqui. Não, primeiro tem uma pergunta para você. Você já perguntou, será que eu preciso mesmo de tantas coisas? Quem perguntou isso essa semana? Será que eu preciso de tal coisa que eu comprei? Né, amor? Será que eu preciso de tantas coisas? Porque com Deus o menos ele é mais. Com Jesus a vida, a caminhada com Jesus é menos, é mais. E a gente vai entender cada vez mais sobre isso. Se só o Espírito Santo pode levar a gente a uma simplicidade espiritual e sobrenatural, que nos leva a uma vida de plenitude com Ele, uma vida plena com Ele, é somente através de Jesus que a gente pode fazer isso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença e diante da tua palavra, Jesus, que teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, a nossa mente, Deus, que toda distração seja cancelada, Deus, em nome de Jesus, que todo empecilho, todas as flechas que o inimigo tentar colocar na nossa mente, que sejam dissipadas nessa noite, e que possamos estar conectados com teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Então, só o Espírito Santo pode levar a gente, porque muitas vezes a gente acha que precisa ser um grande pregador, uma pessoa que fala super bem, uma pessoa que canta super bem, uma pessoa que prega super bem, mas quem pode nos levar a uma simplicidade total, é somente o Espírito Santo. É somente nele que nós temos a certeza de quem nós somos, e somente nele que nós temos a certeza de onde nós iremos. Na verdade, nós vivemos pela fé, porque nós não sabemos onde nós vamos, mas temos a fé, que é essa viva certeza dentro de nós. Então, que você possa entender nessa noite, e dentro dessas mensagens, que como sendo menos, sendo mais, às vezes você acha que você está fazendo muita coisa. O Espírito Santo ele só quer coisas simples de você. Existem, e simples não quer dizer simplistas, ou simples não quer dizer que não sejam difíceis. Escolhas você vai ter que fazer, mas o Espírito Santo ele quer se mover na sua vida de maneira mais simples possível. Tem essa frase desse escritor Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósito também. Ele diz assim: autoestima e patrimônio não são sinônimos. Não quer dizer que se você tem, quer dizer que você é mais que alguém. Você não precisa ter para você ser mais que alguém. Também você não é menos por você não ter algo que a outra pessoa tem. Então você precisa entender no seu coração, porque você precisa ter isso dentro de você, que essa autoestima, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, é muito maior do que aquilo do que as outras pessoas têm. Não se prenda ao que as outras pessoas têm. Deus tem algo exclusivo para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus tem algo exclusivo para você. Lá em Filipenses 4, 12 ao 13 diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele me fortalece. Por que a gente pode complicar? Por que a gente gosta de complicar as coisas? Muitas vezes a gente complica umas coisas que é tão simples, e às vezes a gente simplifica também uma coisa que era para ter sido mais tempo dedicado àquilo. Mas por que muitas vezes a gente complica isso? Há uma frase que diz assim: a religiosidade ou a religião, ela é boa, né? Eu vi nessa ministração, mas é o relacionamento com Jesus que te transforma. Quer dizer que então, André, agora eu não vou fazer mais nada. Eu servia antes aqui no louvor, eu servia na mídia, eu servia na diaconia, eu fazia todas as coisas, eu era auxiliar de célula, agora não vou precisar fazer mais nada, agora é só sentar e receber Jesus. Não, né? Não é dessa maneira que é para você pensar. Porque a religião, aquilo que nós fazemos, esse culto,
né, esse rito religioso que a gente faz aqui, que a gente faz no sábado, faz nos domingos, isso é bom, isso é legal diante de Deus, isso não é errado. Apesar que a nossa principal religião é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é cuidar dos estrangeiros, isso é a nossa religião, nosso compromisso como igreja. Mas é o relacionamento com Jesus é que transforma a nossa vida. O relacionamento com Jesus que te transforma, o relacionamento com Jesus que te faz ver aonde você está errando e aonde que você precisa mudar. Jesus é essa companhia ideal para nós. Jesus é essa companhia ideal. Cara, é que eu estou assistindo The Chosen, né? Aí eu nossa, já estou terminando, estamos no último episódio. Aquele é muito longo, daí a gente fica com sono, eu e a Thay, daí assiste parcelado. Mas é uma série muito boa, que a gente consegue visualizar muita coisa. A gente está muito... E a gente começa a olhar ali Jesus de uma maneira humana, né? Não que na Bíblia não tenha isso, mas é legal você ver de maneira visual, certo? Então a gente consegue ver e falar, cara, imagina Jesus conversando, Jesus com seus discípulos, Jesus comendo, Jesus trocando uma ideia, Jesus... Cara, isso é muito legal, porque Jesus é essa companhia ideal para nós. É simples, é muito simples a maneira como Jesus toca, é muito simples a maneira como Jesus fala. Caminhar com Jesus é simples e leve. A palavra de Deus diz que o fardo dele é suave, o jugo dele é leve, ou ao contrário, coisa assim. Mas isso quer dizer que é leve, é algo que é para ser, sim, você tem que negar seu passado, você tem que negar a você mesmo e seguir Jesus, sim, mas é leve. Se isso está pesado para você, e aí eu falo para todos nós que servimos aqui nessa casa, ou que servimos em outro lugar, se você fazer uma célula é tão difícil para você, se você ou cantar ou tocar, ou você fazer qualquer outra atividade aqui é tão difícil para você fazer, que você sai daqui cansado e fala, meu Deus do céu, até que enfim não aguentava mais. Cara, você não está fazendo certo, e desculpa, você não está fazendo para Jesus. Isso quer dizer que, André, eu nunca vou estar cansado? Não, a gente passou por um alto de Páscoa aí, que foram horas de ensaio, foi muitas coisas que aconteceu e o cansaço vem, mas a alegria de ter terminado aquilo, de ter entregue um bom trabalho, um espetáculo para as pessoas, vidas ganhando para Jesus, foi maravilhoso. Então, reavalie a sua espiritualidade, reavalie se você realmente está fazendo para Jesus, porque para Ele é para ser leve, é para ser simples. Vocês estão comigo aqui? Tá bom. Existe uma frase de Leonardo da Vinci que diz: a simplicidade é o último grau de sofisticação. É o último grauzinho de sofisticação, a simplicidade. Muitas vezes a gente vê as coisas construídas de maneira maravilhosa, e vê um monte de coisa, e vê as coisas acontecendo, e provas elaboradas. Cara, é simples. É uma fórmula matemática, você vê aquele monte de X e aquele monte de Y e barra e coisa. O Gabi estava contando da semana dele de cálculo, de coisa, como é que foi essa semana. E no final dá um resultado simples. Por quê? Porque a simplicidade é esse toque final, é aquela cerejinha, que é feita de chuchu, para quem não sabe. Não pode dizer que eu não como chuchu, né? Mas eu como chuchu, que eu amo aquela cerejinha. A simplicidade é isso. A sua vida inteira é uma vida espiritual. Não pense que a sua vida é diferente da vida que você tem na escola, que você tem na faculdade, ou a vida que você tem com seus amigos no trabalho. A sua vida, ela é espiritual. Olha para outra pessoa do seu lado e fala: a sua vida inteira é espiritual. Porque quando você se esforça muito para ver Deus, muito para ver Deus, quando isso acaba se tornando um peso, tem algo errado, como a gente falou. Quando Jesus ele escolheu os discípulos, ele simplesmente disse o quê? O que ele disse para os discípulos? A maioria deles. Quem sabe? O que ele disse para Simão e para André? Siga-me. Por quê? Porque aqueles homens, e o Lúcio trouxe um pouquinho, porque a gente ouviu um pouquinho no bambu, que provavelmente esses discípulos eram jovens, porque eram pessoas que estavam sem o seu rabino, o seu professor, porque eles até tinham estudado, alguns deles estudaram o Pentateuco, que são 5 livros, mas depois nenhum rabino veio, eles seguiram a profissão dos pais deles, porque era assim que era aquele costume naquela época. E Jesus, ele não veio atrás dos caras mais inteligentes, entre aspas, né? Vamos dizer,
porque, né, ele sabia o interior dele. Mas ele não veio atrás dos caras mais elaborados, dos fariseus mais lindos, dos rabinos mais importantes de Israel, não. Ele veio atrás de pescador, ele veio atrás de um publicano, ele veio atrás de um cara que matava por amor a Deus, mas deixou de fazer isso por entender que ele era o Messias. Atrás de vários homens com vários talentos, mas que estavam sem entendimento. Por quê? Porque Jesus, ele veio para trazer um fardo leve para eles, para dizer: siga-me. Ó, não vai ser fácil. Jesus em nenhum momento falou assim: ó, não vai ser fácil, tá? Não, vai ser facinho, ó, beleza? Vai ser facinho, vem comigo, que os capetas vêm, que eu sou pá. Não falou isso. Falou que eles iam sofrer, que eles iam sofrer perseguições, que eles seriam punidos, seriam agredidos, seriam cuspidos por causa do nome dele, sim. Mas o fardo dele, o caminhar com Jesus, a vida com Jesus ia ser leve. Eu imagino como devia ser sentar aos pés de Jesus e ouvir ele falar de uma maneira tão simples. E ninguém se torna mais espiritual se esforçando para ser o mais religioso. A gente se torna espiritual nos rendendo. Você não se torna mais espiritual sendo mais religioso. Vou levantar minhas mãos, vou falar o mais bonito que todo mundo, decorar a saudação mais bonita. Você está diante de um juiz, sim, mas está diante do teu pai, diante do teu amigo, aquele que você pode abraçar, aquele que você pode correr para os braços, aquele que você pode falar: Jesus, eu preciso de um abraço. Mas você se torna espiritual se rendendo a Jesus, se rendendo a Ele todos os dias da sua vida, se rendendo a Ele nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos mais fáceis, nos momentos bons, nos momentos ruins, entregando a Ele sua alegria, entregando a Ele a sua tristeza, entregando a Ele aquilo que você fala: Jesus, eu não aguento mais isso, eu não consigo mais conviver com tal pessoa, Jesus me ajuda. Jesus, Ele vai estar ali para te ajudar em todas essas coisas. E outra coisa, com a gente se rendendo, né? Essa espiritualidade renovada, ela se aprende no repartir. Quanto mais você reparte de Jesus, mais você recebe dele. É meio maluco, né? Mas como assim? Quanto mais eu repartir, mais eu vou ter de Jesus. Sim, quanto mais você repartir, quanto mais você transbordar desse amor de Jesus, mais você vai ter dele. Vocês conseguem me entender? Porque muitas vezes a gente acha: não, eu vou guardar para mim isso aqui, vou guardar para mim isso aqui, salvação é minha, Jesus é só meu. Não, cara, Jesus não morreu só por você, e você precisa repartir isso. Se os discípulos não tivessem entendido que eles precisavam repartir, a gente não estaria falando deles até hoje. Você precisa aprender a repartir aquilo que você tem. E aí você pode falar: André, mas o meu testemunho não é igual ao do Luciano, por exemplo, não é igual a outras pessoas que passaram. Que bom, Deus te deu algo especial. Se você cresceu nessa casa, se você cresceu nos princípios de Jesus, cara, esse é um testemunho maravilhoso. Muitas vezes, eu trouxe uma vez o Dudu contar aqui um pouco do testemunho dele. A vida dele, simples, mas esse é um testemunho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem algo para você em especial, aquilo que você viveu, aquilo que você passou. E sim, você pode ter passado por várias coisas piores ou melhores. Ninguém aqui para julgar, mas que você possa ter no seu coração o entendimento de que você precisa de Jesus, assim como todos. Mas esse testemunho, isso que você tem nas suas mãos, é muito valioso, é muito importante. Amém? A vida cristã não é uma vida de força, mas ela sim é uma vida de influência, uma vida de conexão com Jesus, uma vida de estar conectado com o Pai, de estar amarrado com Ele, de estar em todo o tempo com Ele. E como que a gente vai reavaliar nossa espiritualidade? Caminhando com Jesus, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima de João 15. Você está com a sua Bíblia aí, no seu celular ou na sua... Não é para abrir o WhatsApp, nem o Instagram, nem o TikTok agora, é para você abrir a Bíblia. E aí você abrir lá em João 15, que a gente vai caminhar um pouquinho. Mas baseado em João 15, como que a gente pode reavaliar a nossa espiritualidade? Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro lugar, defina quem você é em Deus, em sua vida. Defina, acho que está errado, quem você é. Defina quem você é e quem é Deus em sua vida. Que está errado, lá está certo.
Então você precisa definir isso em primeiro lugar. Quem você é? Quem é Deus para mim? Como que eu vou ver isso? E isso é o primeiro passo para você poder reavaliar o seu espírito, reavaliar a sua vida com Jesus. No primeiro versículo que diz lá: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ou o meu pai é o agricultor, depende da versão. Quantos já viram uma videira de perto? Quem já viu? Levanta a mão. Bonita? Vontade de... Mas já viram ela bonitona assim ou seca também, pastor? Seca? Mas é tão linda ela assim também, né? Porque muitas vezes a gente entender o lugar de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Entender o lugar de Deus em nós faz toda a diferença na nossa vida. Jesus, como o nosso agricultor, Ele quer que realmente... Jesus, Ele é a videira é a árvore, certo? A árvorezinha ali. Olha, tem laser. Você viu? Aqui, se tiver alguém dormindo, eu já põe aqui. Então Jesus é essa videira, nós somos esses galhos, nós somos os galinhos, e os frutos são aquilo que a gente demonstra. Os frutos são as pessoas que estão caminhando com a gente. Os frutos são aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você precisa entender que o lugar de Deus faz toda a diferença, Jesus, se você não estiver firmado, se você não estiver conectado com a videira, se você não estiver conectado com Jesus, cara, existem videiras secas e a videira vai cair, o raminho lá pode molhar, pode quebrar, pode... Você precisa estar conectado com o Pai. E se você fala: tá, André, mas eu tô um ramo quebrado, tô fora, tô desconectado com Jesus. Jesus, ele é especialista em pegar e colocar você de volta ali. E se você deixar ser quebrado, deixa. Parou? Tem alguém lá atrás para mim? Acho que parou a pilha aqui, cadê? Eu usei o laser, fui me empolgar, ó. Agora não consigo. Ou clicaram errado lá, alguma coisa. Acho que... Aí. O fruto é resultado de uma vida de alguém que morreu para si. Opa, volta. Deu certo aí, mãe? Ah, tá. Você vai trocar? Tá bom. Então o fruto, ele é resultado de uma vida de alguém que morreu para si, mas para mostrar Cristo. Então você precisa morrer para você mesmo, você precisa entender quem Jesus é, você precisa morrer, negar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você acha que você é, para viver aquilo que Cristo tem para você. Muitas vezes a gente não tem, a gente tem medo e fala: André, como é que eu vou abrir mão, cara, de mim? Mas a minha identidade, esse é meu jeito. Jesus não está preocupado em mudar, não é questão do teu estilo de roupa, do teu estilo de vida, assim, nesse sentido. Do jeito que você é, se você gosta de rock, se você gosta de pop, se você gosta de não sei o quê, se você é mais introvertido, isso faz parte da tua personalidade. E Jesus, ele não quer mudar a sua personalidade, ele quer mudar o seu caráter. Ele quer que você queira, que você faça participação com ele, que você seja conectado com ele, para que o seu caráter dê fruto, naquele vinho lá que a gente viu, um fruto que permaneça. Se a gente controla as coisas, a gente cansa. Eu já cansei de um monte de coisa que eu custei só eu controlar. Não, eu vou controlar isso aqui, deixa comigo que isso aqui eu faço. Não, vem isso aqui, deixa que isso aqui eu faço. Não, tá dando errado, vem aqui que deixa que eu faço. Peraí. Aí chega no final do dia, eu tô cansado. No final daquele tempo eu tô cansado. Muitas vezes, por incrível que pareça, eu era mais ativo do que eu sou hoje. A Thais sabe bem como eu era ativo e como eu queria estar em todo tempo, em todo lugar, deixasse todo dia eu estava aqui, todo final de semana eu estava ministrando, eu estava fazendo alguma coisa. Mas eu queria tentar controlar, eu queria tentar fazer, é errado você fazer? Não, é maravilhoso. E se você tem tempo para gastar aqui na casa de Deus, gaste esse tempo aqui. Vou te falar, cara, é muito bom e é muito prazeroso. Mas não tente controlar o Espírito Santo, não tente controlar as coisas para você fazer aquilo que você gosta de fazer só, porque você vai cansar uma hora. E eu cansei. E aí Jesus,
Você quer fazer tudo? Não dá para fazer tudo. Jesus usa pessoas para falar, tá? Para você também. Não tenta, Jesus vai falar só comigo direto. Não, às vezes ele usa outra pessoa. Jesus já usou minha esposa, discipulador, pastor, tudo para falar. Que você precisa parar um pouco, André. Porque a gente tenta fazer muitas coisas, a gente acaba cansando, e a gente acaba não acessando aquilo que Jesus tem para nós. A uva, ela nasce no ramo, não na videira. Jesus nos escolheu para a gente tornar visível aquilo que é a glória de Deus. Obrigado, mãe. Então, de acordo com esse caixa de uva aqui, o que Jesus nos quer mostrar, que a gente mostre essa glória, essa uva linda, maravilhosa, esse cacho bonito, é o fruto, é a glória de Deus. Cara, pensa você mostrar um fruto tão bonito desse, e a hora que você chegar no céu e falar, Jesus, aqui, está aqui meu caixão de uva. Igual quando Josué, Caleb e os 10 entraram naquela terra, para a terra prometida, onde que Deus deu aquilo lá, é para vocês isso aí. Aí sai Josué e Caleb sai os caras lá com um baita de um caixão lindão assim, bonitão, porque era frutífera, a terra era boa. Imagina vocês se apresentando diante de Jesus. Jesus, estou aqui com o meu baita caixão de uva. Tem um amigo meu, que uma vez ele falou que o galardão dele, todo mundo sabe o que é o galardão? Quem não sabe o que é o galardão? É a nossa recompensa, aquilo que nós vamos receber diante de Deus. Uma coroa, isso depende da sua salvação? Não, é independente, são as tuas obras, aquilo que você faz. E aí um dia, meu amigo falou que ele tinha sonhado que o galardão dele era um lápis, bem comprido. Um lápis. Ele sonhou dessa maneira, não sei como é que ele era bem imaginativo. Então eu não sei o que vai ser o teu fruto, né? A gente está vendo como a videira aqui. Fui longe agora, viajei. O Senhor fala por você. O fruto é o resultado de uma vida de alguém que morreu para si mesmo, mas para mostrar Cristo, como a gente leu. E o Senhor que fala por você. Por isso, presta atenção para mim aqui. Você pode liderar uma célula. Você pode ministrar alguém, você pode servir. Você pode ser um auxiliar, você pode discipular pessoas. Sabe por quê? Presta atenção para explodir a cabeça de vocês agora. Porque é Jesus que fala através de você. Então se você deixar Jesus falar através de você, mano, você vai conseguir falar. Na hora que você precisar falar num velório, Jesus vai te dar a estratégia certa de falar num velório. Porque Jesus fala através de você. É Ele que faz. Segundo, vocês estão comigo aqui? Só ouvi uns. Tá bom. Eu estou com o laser aqui agora de novo. Diz assim: confie que uma dor não é o fim em si mesmo. Às vezes a gente para naquela dor e fica naquela dor porque acha que é o fim daquilo. Cara, a dor é só um processo daquilo que você vai ser, daquilo que você vai se tornar. Certo? Se você cai de bicicleta, você se machuca, você vai passar por aquele processo de recuperação, mas aquilo vai doer. Você precisa passar por esse processo. Lá em João, no versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então Ele tira aquilo que está velho, aquilo que está quebrado, aquilo que está jogado no chão. Ele vai lá e Ele limpa, Ele faz tudo de novo, para que dê mais fruto, mais fruto, mais fruto. Isso é muito massa. Ali, dá aquela cortadinha, para que você possa se tornar melhor, para que você possa ser podado. E dói pra caramba. Jesus, Ele vai mexer sim, se você permitir, Ele vai mexer, mas Ele quer para que você possa dar mais fruto ainda. Eu posso estar assustando você, falar: cara, que Jesus é esse que você está apresentando para mim? Não, esse Jesus é o mesmo Jesus que eu estava falando no começo, que é leve, que é suave. E aí o processo é dolorido, mas vale muito, muito, muito a pena. Então deixa ser podado por Jesus, para que você possa crescer ainda e cada vez mais. Terceiro ponto. Voltar num negócio aqui que... Muitas vezes o ramo vai para baixo da videira, onde pega lama, poeira, não tem como produzir fruto. Você precisa pedir ao Pai que te coloque na videira novamente. É desse jeito que Ele quer te levantar. E deixa eu falar uma coisa
com muito carinho, e os nossos convidados possam tampar os ouvidos agora. Porque não adianta você estar no corpo e você não produzir fruto. Não adianta você estar participando do corpo se você não produzir fruto. Fruto de arrependimento, fruto de vida com Deus, fruto também são pessoas. Então você precisa começar a dar fruto, para que você possa dar mais fruto ainda, deixar Deus podar para que dê mais fruto ainda. Dá tempo, cara, aqui a nossa média, sei lá, começa nos 14, 15 anos de idade e até 30, não interessa quantos anos, né, Thiago? Tá tudo certo? Não importa. E você tá, né? Não importa quantos anos você tem, Deus ele quer fazer algo novo na sua vida a partir de agora. Deus quer fazer a partir de agora, para que você não perca mais tempo. Porque é muito bom você olhar lá para frente e falar, não perdi tempo, eu continuei. E é isso. Agora o terceiro ponto: compreenda a essência do permanecer em Jesus. Lá no versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o seu esforço ele precisa ser maior do que se manter conectado com o Espírito Santo. Ele precisa ser maior, ele precisa ser conectado, porque o pecado aí não vai ser difícil de passar. Sabe, muitas vezes a gente fica lutando contra o pecado, e a Bíblia diz, não me entendam mal, por isso que eu quero que vocês prestem atenção em mim. Não me entenda mal, você precisa lutar com o pecado todos os dias, mas quanto mais conectado você tiver com o Espírito Santo, isso vai se tornar menor das coisas. Porque se você está conectado com Jesus, você não vai ter nem prazer em pecar. Se você está conectado com Jesus, você não vai nem querer olhar para outro lado para ver se lá fora é mais gostoso. Você não vai querer entrar num outro lugar para saber que aquele lugar não pertence para você. Porque eu já passei por isso, mesmo caminhando com Jesus, entrei em lugares, e aí Jesus falou para mim, esse lugar não é seu, esse lugar não é para você. Não tem como, se você está conectado com o Espírito Santo, você vai entender que aquele lugar onde se você não é para você estar, não é o lugar de você permanecer. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo, porque esse Jesus ele quer te trazer para perto. É um Jesus de amor, é um Jesus que é um pai que te cuida, é um pai que te transforma, é um pai que te abraça. Não queira ir lá para fora, não queira experimentar aquilo que o mundo lá fora tem para oferecer. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Se você que cresceu, você tem crescido e tem caminhado com Jesus, e você fala, eu não vejo a hora de fazer meus 18 anos, e aí eu vou poder mandar na minha vida, eu vou poder entrar onde eu quiser, fazer o que eu quiser, posso entrar em qualquer lugar aí, numa distribuidora, quero comprar o que eu quiser beber, o que eu quiser fazer. Cara, não precisa disso. Você não precisa experimentar aquilo que os outros lá fora. Tantas pessoas já pisaram aqui, ou você já ouviu, às vezes a história do teu pai, às vezes a história da tua mãe, de pessoas que estão perto, de que viveram uma vida totalmente desconectada com Jesus, e hoje eles colhem os frutos até hoje. Então você não precisa disso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não precisa disso não. Você precisa estar conectado com Jesus. Fala para ela. É isso aí. O Senhor é capaz de te dar criatividade para que o que você tem para fazer essa semana, ainda essa semana, Deus ele tem algo para te dar essa capacidade. Não sei o que você tem para fazer essa semana. Se você tem uma prova difícil na faculdade, uma prova difícil na escola, um desafio no trabalho, você precisa criar algo novo, Deus vai te dar criatividade essa semana ainda, para você poder resolver isso. Como a gente leu antes, né? Seu esforço maior precisa ser de se manter conectado com o Espírito Santo, não com o pecado, com deixar de pecar. Isso é resultado de uma vida conectado com o Pai, conectado com o agricultor. Se a gente entender que está vindo constantemente da videira sobre as nossas vidas, nós que somos o ramos, ninguém vai parar você. Ninguém vai parar. Se você entender que você é um galho forte, que você tem um objetivo onde que Deus vai te levar, nada vai parar você. Isso é muito massa, cara. Permanecer é um ato de fé, sim. Você está aqui, cara, é um ato de fé.
Para os teus amigos pode parecer loucura, velho. Mas, mano, hoje, sabadão, 9 horas da noite, você está na igreja. Fazendo o que lá na igreja? Ou você está, por que você não faz as mesmas coisas que a gente faz? Por quê? Porque você tem um propósito, porque você tem algo, é ato de fé. Aí a pessoa pode falar, e hoje está cada vez mais disso, tá, me prova então. Então senta aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho da minha história. Então senta aqui um pouquinho comigo, ou você quer saber como é Jesus? Eu posso te apresentar, se você quiser ouvir. Se você não quiser, é só você ver as minhas atitudes. Você poderia falar isso hoje para um amigo seu? Você poderia falar assim para o seu amigo, cara, me segue, me olha aqui, porque eu sigo Jesus, e esse Jesus, ele vai mudar a sua vida. E ele vai falar assim, então me prova, então caminha comigo que você vai ver que Jesus muda a vida mesmo. Fica esse desafio para você. Será que se Jesus olhar a sua atitude dentro se o seu amigo olhar a sua atitude dentro do trabalho, ele vai ver Jesus em você? Se ele ver seu comportamento na faculdade ou na escola, ele vai ver Jesus em você? Se sua família, no momento que sua mãe pede uma ajuda para você, ou seu pai pede uma ajuda para você, e você começa a bater boca e xinga e bate porta, é esse Jesus que você está apresentando a eles? Então, se for esse Jesus, para porque senão vai estar atrapalhando, tá? Você precisa entender quem você é em Jesus, e você precisa ter vida nele, e vida nele vai mostrar fruto. É difícil, cara, porque é fé, e hoje em dia está cada vez mais difícil você provar que você tem fé. As pessoas podem acreditar até em signo, mas você fala que acredita em Deus, você acredita em Deus, mas você acredita em signo, mano, o que você está falando? Não, aí, meu Deus do céu. Mas a nossa fé é pelo ouvir constantemente a palavra de Deus, é o fazer, é ver as pessoas sendo transformadas, ver as pessoas sendo mudadas, é ver as pessoas sendo impactadas por Jesus, é ver as pessoas sendo homem e mulher de Deus mesmo. Mano, é maravilhoso você ver Jesus em alguém. No último final de semana, semana passada, a gente esteve em Santa Catarina, eu e o Lúcio. A gente foi algo bem importante que a gente precisava fazer, mas a gente encontrou o Gustavo, e aí eu conheço o Gu, a história dele também, cresceu junto comigo, e veio como ele falando com aquelas pessoas, como Jesus está fazendo na vida dele. Cara, se isso não é fé, de você ver essa pessoa sendo mudada, sendo transformada, você precisa mais começar a ouvir mais pessoas, começar a mais entender disso, mas Deus quer te dar uma experiência especial para você. Rápido aqui, que é muita coisa. O permanecer é uma proteção contra os nossos sentimentos. O permanecer na videira, o permanecer é uma proteção contra a desobediência, porque flui a vida de Deus para o próprio Deus. Presta atenção nessa frase. A religião, ela tenta produzir a fé pelo esforço e pelas boas obras. O relacionamento com Jesus gera fé e atos naturais de amor. Gera fé e atos naturais de amor. Ali, religião tenta produzir a fé pelo esforço, mas a espiritualidade genuína, ela flui de uma maneira que eu permaneça em Jesus. É o que flui de você, é o que flui de Jesus, através da sua vida. Vocês estão comigo? Tá bom, eu sempre tenho que perguntar, porque às vezes... Ponto 4, desenvolva um relacionamento com Jesus para você frutificar. No versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma quer dizer que é coisa alguma. Nada você consegue fazer sem Jesus, não tem como. Você pode até fazer, mas não vai gerar fruto se for sem Jesus. Você pode até fazer, você pode até vir servir aqui na casa, você pode fazer qualquer coisa, mas se for sem Jesus, cara, não adianta. Se você não estiver conectado com a videira, você precisa estar conectado com Jesus. Você precisa saber que deixar o agricultor trabalhar na sua vida. Quinto ponto, entenda que fé sem Jesus é uma religiosidade estéril. Parece um palavrão bem feio ali, religiosidade estéril. Religiosidade, como a gente falou, sobre a questão de você ser aquela pessoa que não vive aquilo que você prega. E uma religiosidade estéril seria
o viver a religião, aquilo que a gente faz aqui, e se prestar culto a Deus, esse sacrifício de vida, de uma maneira que não vai produzir nada. O estéril quer dizer, quando fala que uma mulher é estéril, é uma mulher que não pode dar filhos. Então, se você está nessa religiosidade, você precisa entender que a fé sem Jesus é essa religiosidade estéril. Você vai vir para cá sem produzir nada, e você vai sair do mesmo jeito que você entrou, e você não vai ter impactado ninguém. Então você precisa entender disso. Nós vamos à igreja, nós temos, né, aquilo que a gente faz aqui, é maravilhoso, cara, eu não estou tirando nada disso. O que a gente faz aqui para a gente poder, claro, é massa demais, é massa estar com o corpo, é massa ter os nossos amigos perto da gente, é massa a gente ter um rolê só nosso, de um negócio, isso é maravilhoso, cara, não é errado a gente estar aqui. Mas sem Jesus, a gente só vai continuar fazendo as coisas, é só espiritualidade, é só religiosidade, quer dizer, é só vir. E eu não quero que você viva mais religiosidade, de forma religiosa. Porque muitas vezes a gente olha, não, porque os caras religiosos, os caras lá da Assembleia, lá da congregação cristã, aqueles caras são religiosos, que andam de terno. Mas se você pegar um exemplo de, às vezes, de um homem, de uma mulher de Deus desse lugar, ele pode ter mais intimidade do que você acha mesmo que você tem. Porque não é sobre você, não é sobre o lugar, é sobre Jesus na sua vida, é aquilo que Jesus vai transformar através da sua vida. Então para de ficar achando que você é melhor que os outros, que você pode mais que os outros. Não, você não pode nada sem Jesus, lembra? Coisa alguma, né? Ali, como eu acabei dizendo. O sexto ponto, entenda que permanecer em Jesus é a chave para o coração do Pai. Fala comigo, chave para o coração do Pai. Então entender que a gente permanecer, isso é essa chave. Lá no versículo 6 e 7 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você já pediu o que você quis para o seu pai e ele te deu? Alguma vez? Fala, pai, eu queria muito um iPhone, eu queria muito, mas por quê? Não sei, pai, eu queria muito. E aí Jesus, e o seu pai foi lá e com muito esforço comprou para você, porque você pediu, porque você está permanecendo, você é um filho obediente, você é um filho que ajuda, você é um filho que faz as coisas, dá uns vacilos, normal, mas que você tem um coração que perdoa, tem um coração que abraça, um coração que ama. O seu pai vai te entregar, o seu pai vai te abençoar. Vou caminhar rapidinho. Foque em Jesus. Se você não pegar nada do que eu falei aqui hoje, se você não entrou na tua cabeça, e eu posso até compartilhar esse texto com você, isso com vocês, porque isso foi através de uma série de mensagens que a gente viu também. Então se você quiser, eu posso até compartilhar lá no grupo. Mas para você sair daqui com uma palavra, uma frase: foque em Jesus. Foque em Jesus. Você precisa entender quem é Jesus na sua vida. Você precisa focar, você precisa estar lá longe. A câmera, o Gabi está lá atrás, está lá na câmera. Tem uma câmera, olha aquela luzinha vermelha lá, está bem pequenininha lá. Mas tem uma lente lá. Se tiver somente em mim, mas não tiver focado, o que vai adiantar? Vão ouvir minha fala, mas não vão ver eu. E não vão ver e vão dispersar. Se você está assistindo um vídeo no TikTok, ou um vídeo no YouTube, ou um vídeo no Instagram, onde você estiver, e aquele vídeo está com um áudio muito ruim, ou está com um vídeo muito ruim, você já passa. A gente cada vez quer mais coisas melhores, né? Por quê? Porque tem um foco, porque está bonito, tem aquela luz, e eu amo mais isso ainda. Você já vê o ambiente, já vê a luz que está atrás, já vê as coisas. Por quê? Porque o foco normalmente está naquilo que é importante. Está focado em mim a câmera agora, mas ali atrás está mais desfocado. Por quê? Esse é um princípio da lente, da fotografia, no caso do primeiro plano. Por que você precisa focar em Jesus? Porque as coisas que estão para trás vão ficar para trás, vão ficar lá atrás, lá para trás. E se não tivesse luz aqui nesse fundo, nem esse fundo ia aparecer. Porque você precisa estar focado em Jesus. Se você não está focado em Jesus, você vai ver as outras coisas que estão lá atrás, e aí você vai querer voltar para trás.
E não é hora de você voltar para trás, é hora de você olhar para frente, você ir para frente. Então, foque em Jesus, sempre. Sétimo, entenda que os frutos evidenciam o discípulo. Os frutos evidenciam o discípulo. Lá em João 15:8 diz, isso Jesus falando: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meus discípulos. Você não é discípulo? Você tem uma caminhada com Deus aqui? Quantos caminham discipulado aqui? Só para eu levantar a mão. Uau. Quantos não fazem ideia que é isso e não caminham? Pode levantar a mão. Discipulado. Não sabe o que é isso? A gente tem um princípio de caminhar no discipulado 1 a 1, ou seja, estarmos caminhando com uma pessoa, dela está nos auxiliando, dela está orando pela gente, sentando com a gente pelo menos ali uma vez por mês, ou de caminhada, da forma como você quiser, e essa pessoa nos ajuda a vencer, nos ensina mais sobre a palavra. Então, mas não importa de quem você é discípulo aqui, o mais importante é de você ser discípulo de Jesus. Porque se você é discípulo de Jesus, as coisas elas vão acontecendo da maneira como Ele quer que aconteça, porque você está olhando e você está seguindo o Mestre. 8. O amor sacrificial é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Quando a minha vida é deixada de lado, João 15:13 diz: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quando a minha vida é deixada de lado para que eu receba a vida de Jesus, tudo o que eu preciso está nele. E como o nosso pastor nos ensinou, tudo é tudo. Não tem tudo está nele. Então, se a gente entende isso, quando a nossa vida é deixada de lado, a gente nega as nossas coisas lá atrás, a gente segue, tudo que a gente precisa está nele. O 9, eu estou acabando, tá, galera? A prova do amor de Deus é a obediência aos mandamentos. Lá no versículo 14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Como eu te falei, Jesus não falou em nenhum momento que ia ser fácil. Você vai precisar negar você mesmo, você vai precisar negar sua cruz, e você vai precisar seguir Ele. Estão comigo aqui? A gente tem uns que estão olhando para baixo. Estou caminhando para o final, gente. Mas você pode sair amigo de Jesus hoje, mas você precisa obedecer. Falei que eu estou viciado na série? Aí não adianta. Para você poder sair amigo de Jesus, você precisa obedecer. Você quer sair amigo de Jesus hoje daqui? Sim. Então, se você precisa começar a obedecer Ele. Nem sempre é fácil. Às vezes Jesus vai te pedir umas coisas difíceis. Vai mesmo. Mas se você obedecer, tenho certeza que vai valer a pena. E o último, ter um relacionamento pessoal de amor com Deus é a chave da nossa vida cristã. Então, para que a nossa espiritualidade, como a gente viu lá, como a gente vai reavaliar a nossa espiritualidade? Tendo um relacionamento pessoal de amor com Deus, que é essa chave dessa vida cristã. Se coloque de pé, por favor. Lá em João 15:15 diz assim: eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Pensa, tudo que você ouviu do seu Pai, aquilo que você ouviu de Jesus, você tornou conhecido. Assim que Jesus estava falando: eu te chamo de amigo. Você tem um melhor amigo? Você tem alguém que você confia a sua vida? Que se você precisasse falar assim: eu confio a chave da minha casa, eu confio a chave do meu carro, eu confio a companhia dele com as pessoas companhia dele, eu confio, sei onde que ele vai estar. Eu sei quem ele é. Por quê? Porque você tem um amigo, você tem um melhor amigo, você tem uma pessoa que caminha junto com você. Mas isso não é algo que é fácil. Essa vida não é facinha, mas vale muito a pena. Albert Einstein diz assim: no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. E no meio da dificuldade, reside a oportunidade.
Então, no meio disso tudo que às vezes está na sua vida, encontre a simplicidade. E a simplicidade é Jesus, mano. Jesus é simples. Jesus é claro, Jesus é objetivo. Ele não tem volta com ele, não, ele é simples, ele é direto, ele quer estar com você quer estar com ele? Amém. Enquanto isso ele vai continuar na porta lá. Estou aqui, hein? Abre para mim. Mas Jesus não vai meter o pé na porta. Ele não vai meter o pé na porta da sua vida e falar assim: deixa eu entrar, porque eu que fiz você e agora deixa eu entrar aí. Não. Jesus, ele simplesmente entra, se você deixar. Você está disposto a abrir a porta do seu coração nessa noite? E eu quero terminar com uma frase que diz assim: não há nada que a presença de Jesus não pode mudar. Eu vou ler de novo. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar. Não importa a maneira como você chegou aqui, não importa a maneira como você viveu até agora, não tem nada que Jesus não possa mudar. Jesus mudou a história enquanto em vida, Jesus mudou a história de caras que eram julgados. Ele mudou a história de um ladrão que estava do lado dele na cruz. De um ladrão, porque para morrer na cruz, provavelmente aquele cara era um criminoso dos sérios. Mas Jesus mudou a vida dele naquele momento. Cara, eu fico pensando aqui, imagina esse cara chegando lá no céu. Ó, Jesus está vindo aí. E o cara entrou lá, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Imagina Jesus falar com você: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Amém. Fico imaginando o coração daquele homem. Aí ele falou: cara, eu quero morrer logo. Porque eu quero encontrar esse Jesus de novo. Porque daqui eu não vou escapar mais, né? Aqui eu já morri. Mas lá no céu eu vou estar com ele. E ele mesmo me falou. Então imagina Jesus chegando, como se chegasse com ele aqui. Gente, aqui, o cara estava do meu lado lá na cruz. E aí Jesus cumprimentando todo mundo, cumprimenta os anjos, porque ele conhece todo mundo, né? Você já chegou num lugar onde que você foi apresentar um amigo seu? Hoje o Tiago e a Ari e a Yasmin vieram. O Tiago e a Ari são amigos da Thay de muito tempo, mas são já meus amigos já há mais de 10 anos. Porque de caminhar perto, de estar junto e né... Hoje eles são meus amigos também, já faz um tempo, espero que sim, não mudou. Ele ainda é um dos últimos fãs da Habitar, ele resiste até o final. Quem não sabe era minha banda. Mas quando eu cheguei, eu fui e apresentei para algumas pessoas. Por quê? Porque ele veio num lugar onde ele não conhecia ninguém. Eles vieram num lugar às vezes que não conhecia ninguém, um ou outro. E aí você vai apresentando. Então imagina Jesus chegando com o cara lá. Ó, esse aqui é o Will. Ele acabou de reconhecer que ele quer caminhar comigo, então ele está aqui. Ô Gabriel, cumprimenta aí. É maravilhoso. Então não tem nada que Jesus não possa mudar. Não tem ninguém que Jesus não possa mudar. Então feche seus olhos agora. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, se assim você quiser e você desejar. Eu quero que você faça uma oração comigo. Quero que você faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser mudado por Ti. Eu quero ser transformado por Ti. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. E Senhor, eu quero ser o Seu amigo. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados.